nos teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver nos teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Aleluia. Abba, Pai, Abba, Pai. És o nosso Abba, aleluias. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Nós não estamos aqui largadas. Nós temos um Pai. Paizinho. Enquanto nós dormimos, amadas, enquanto nós dormimos, Ele está lá, velando o nosso sono. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso Abba, nosso Pai. Nós estamos seguras em Ti, Senhor. Nos inunda com a Tua paz, Senhor, com a Tua segurança, Jesus. Leva de nós todo o medo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Põe os nossos olhos em Ti, sempre em Ti, Deus, independente das circunstâncias, Senhor. Faz assim, Pai, aqui nesse lugar. Faz assim conosco, eu te clamo, Senhor. Eleva os nossos olhos sempre, sempre, sempre para Ti, Senhor. Tira os nossos olhos aqui do natural, Jesus. Tira os nossos olhos do natural, Senhor. Põe os nossos joelhos no chão, Jesus. E eleva os nossos olhos a Ti, Senhor. Faz assim, meu Pai. Eu te clamo em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu recaio em tua graça. Oh, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Vem sobre nós. Caio de novo em tuas mãos. Te clamamos, Deus. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor, com a tua graça, Jesus. Amém, Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Som. Eu queria chamar uma amiga muito querida aqui, que quem não conhece vai conhecer. É um presente de Deus na vida de quem conhece essa mulher. Claudinha Fernandes, vem cá, vem, amor. Claudinha apareceu na minha vida como um presente. E ela nos surpreende. Quem conhece a Cláudia se surpreende a cada dia, porque Deus tem expandido essa mulher. E toda vida que eu olho para ela, eu digo que ela é gigante. E eu não sei se ela consegue entender, mas ela é muito grande. O coração dela é muito grande, a unção de pastoreio que existe na vida dessa mulher é muito grande. E eu queria que vocês recebessem com muito amor, muito carinho, tudo que ela vai compartilhar conosco, porque é um presente grande de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Boa noite, irmãs, irmãos. A paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui nessa casa, que realmente é uma casa que eu aprendi a amar de longe, né? A Claudinha me ensinou verdadeiramente a ser igreja. Não foi aqui nesse lugar, mas no começo da minha caminhada, assim, no meio da minha caminhada, foi através da vida dela que eu conheci o desfrutar de mesa e que eu pude destravar muitas coisas na minha vida, né? Então, amiga, eu te amo, viu? Você é muito especial para mim. Estar aqui hoje é realmente uma honra. Já estava escrito. A nossa pequenez faz a gente recusar muitas vezes o convite que Deus nos faz, achando que somos nós que fazemos. Mas hoje eu entendo que não somos nós que fazemos. É o que já está pronto, feito por Ele. E é somente por isso que eu estou aqui, pela graça dEle, pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele trilhou no meio de uma história de dor, mas pelo que Ele fez brotar de vida. E eu espero sinceramente, de todo o meu coração, inspirar a vida de vocês, edificar a vida de vocês, compartilhando um pouco do muito que Deus fez na minha vida.
Eu me chamo Cláudia, sou casada com o Chesco e sou mãe de 3 meninas, sendo uma do primeiro relacionamento do meu marido, mas que, para a glória de Deus, depois de todas as curas que eu tive, ela foi incluída como minha filha também. E eu vou começar falando para vocês um pouco de como foi a minha infância, porque eu acredito que tudo que nós temos hoje, tudo que nós fazemos hoje, ele traz as nossas ações e reações no dia de hoje, elas trazem muitas informações impressas em nós pelo que a gente viveu na infância. E comigo não foi diferente. Eu sou a irmã do meio de 3 irmãs, de 3 filhas. E eu nasci e vivi minha primeira infância num lar violento, né? Num lar em que a gente vivenciava violência doméstica. Meu pai sempre foi muito grosseiro, sempre foi muito intolerante. E tinha muitos rompantes de raiva, episódios de sem motivo algum, ele descontava tudo e o que existia e o que não existia, na maioria das vezes, em nós, filhas. Então, até os meus menos de 5 anos de idade, foi essa a família em que eu estava inserida. E vivemos assim, né? A minha mãe tentando nos privar de alguns abusos emocionais, na medida em que era possível para ela. Até que em maio, numa madrugada de maio de 1983, eu acordei com o choro da minha irmã mais nova e o latido muito forte da cachorra. E levantei da cama e fui, movida por Deus, eu creio, fui até aquele centro da movimentação que estava acontecendo lá na minha casa. E era a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi meu pai deitado no chão, todo cortado, ensanguentado. E no momento em que ele me viu, eu fui com a minha irmã mais velha, no momento que ele me viu, ele mandou as moças que trabalhavam lá nos levar de volta para o quarto. E eu adormeci, escutando assim, sabe quando você tem medo que fica um sino assim no seu ouvido? Então eu adormeci no meio desse ambiente de terror. No outro dia, nós fomos levadas para a casa da minha mãe, da mãe da minha mãe, e passamos lá alguns dias sem meu pai e minha mãe. Acredito que meu pai tenha sido hospitalizado por conta dos cortes, eu não sei. Mas a minha mãe, eu não vi mais desde aquele dia. Depois de um tempo, nós estávamos na casa da minha avó. Meu pai retornou, levou a gente de volta para casa e nós passamos um tempo lá. Até que, depois de um tempo, acredito que perto de 5 meses, a minha mãe voltou. Mas essa lacuna, sabe, do medo, da noite de terror e a ausência da minha mãe gerou em mim um sentimento de abandono muito intenso, que eu só fui entender, né, depois no meu processo de cura. E depois que minha mãe retornou para casa, ela já voltou na condição de cadeirante, que pra gente também foi um choque. E passou um tempo, alguns dias, ela conseguiu uma autorização judicial. Se eu estiver falando muito rápido, você me interrompe. A minha mãe conseguiu uma autorização judicial e a gente foi definitivamente morar na casa da minha avó materna. A partir dali, de certa forma, para mim como filha, eu tive um alívio, porque assim, meu pai era muito agressivo, né? Então a gente, de certa forma, viveu uma liberdade ali na minha avó. Mas, e assim, esse assunto do que aconteceu, minha mãe voltou cadeirante e tal, foi nos contado que tinha sido um assalto, que era o que todo mundo acreditava. Mas essa questão de ter sido um assalto, ela perdurou até eu completar uns 12 anos. Porque chegou o momento dos julgamentos e começou a ser muito televisionado o caso da minha mãe. E a minha mãe, creio que ficou com receio de nós sabermos pela imprensa
né, o motivo dos julgamentos e tal. E ela nos contou a verdade, que quem tinha atirado nela tinha sido meu pai. E assim, eu não sei mensurar o que isso ocasionou em mim na época. Foi um misto de emoções. Eu não sei expressar, sabe? Porque eu acho que qualquer realidade difícil que você vive, qualquer relacionamento, né, família em que tem abuso, em que tem violência, é muito difícil você parar e pensar, não, um vai matar o outro, um vai tentar matar o outro. Mas isso aconteceu. Depois que eu soube dessa verdade, esse assunto ficou silenciado na nossa casa. Eu acredito que porque foi a forma que minha mãe, minha avó, minhas tias encontraram de nos poupar de sofrimento. Mas hoje, eu conhecendo a palavra de Deus, eu entendo que o que fica calado, o que fica silenciado, não é tratado. E eu, com uma bagagem emocional destruída, me achando que eu tinha sido abandonada pelo sumiço quando minha mãe foi hospitalizada, recebi ali uma informação muito forte, sabe? Que não foi trabalhada. Mas, enfim, foi mais uma caixinha que foi lacrada dentro de mim e perdurou por quase 30 anos da minha existência. Eu sou bem novinha, viu, gente? E aí... Como é? Som. A caminhada começou cedo. Aí, 30 anos, é porque ela... Amém. E aí, quando... O que eu estava falando? Que isso ficou silenciado por 30 anos na Sim. sua vida. E até a sua... Certo. Você ia introduzir o seu encontro com Cristo. Pronto. Mas aí, eu via sempre... Ficou silenciado, mas eu sempre via as reportagens, eu sempre via o noticiário, sempre via minha mãe participando dos movimentos sociais, dando entrevista. E eu percebia que em mim havia uma inquietação. Eu tinha vontade de rever o meu pai. Eu tinha vontade de perguntar para ele por quê, sabe? Mas eu não compartilhava com ninguém. Era algo dentro de mim. E depois que houve os julgamentos, ele saiu em liberdade, né, por conta de recurso. E a minha mãe começou outra batalha pessoal, né? Perseverou de outra forma para que o caso dela não fosse impune. E ela acionou, né, com apoio de algumas instituições de São Paulo e do Rio, a Justiça Internacional, os órgãos com que o Brasil tinha assinado tratados, e denunciou o Brasil pela negligência em relação à violência contra a mulher. E a partir daí, né, 2005, mais ou menos, começou a haver um retorno. O Brasil começou a retornar essas exigências, né, essas comunicações que o exterior tinha feito. E aconteceu a sanção da Lei Maria da Penha. No momento em que aconteceu a sanção da Lei Maria da Penha, a mídia não parou de divulgar o caso da minha mãe, só que agora não trazia um peso de dor, sabe? Trazia uma vitória, uma conquista. E isso, de certa forma, foi muito bom, porque assim, foi uma honra que ela recebeu por toda a insistência e persistência dela de fazer justiça. Que mudou, de certa forma... Só contextualizando, né? Que assim, para quem não sabe, a gente lançou o convite, mas a Claudinha é filha da Maria da Penha. A mãe dela é a Maria da Penha, né? Não sei se você ia falar. Eu não falei, não? Desculpa aí. Um ponto muito importante. Pronto. Então, eu sou filha da Maria da Penha e esse glamour que minha mãe passou a receber começou a me incomodar muito. Porque eu não tinha sido tratada. Eu estava ferida e minha alma totalmente desajustada emocionalmente
E eu eu continuei reagindo a várias coisas com a minha impaciência, intolerância, tendo rompantes de ira, agressividade, com os que coabitavam comigo, com os de dentro de casa, e muito tímida com os de fora de casa. E eu entendi, sabe, que a rebelião acontece com a gente quando está tudo desajustado dentro de nós. A gente não entende o que a gente sente, é uma coisa inconsciente que acontece, mas é um grito de socorro. Muitas vezes a gente não consegue entender o outro quando ele está em rebelião. Mas é como se fosse uma explosão que acontece dentro de você e você não consegue nem explicar por que você está agindo e reagindo daquela forma. E era o que acontecia comigo. Eu já era adulta quando aconteceu a sanção da Lei Maria da Penha. E eu me vi reagindo com a minha mãe com rompantes de ira, com impaciência, na frente das câmeras, porque eu era quem mais acompanhava ela. Na frente das câmeras, eu me sustentava embaixo do nome forte dela, como se fosse a filha perfeita. E por trás das câmeras, eu continuava igual. E isso me causava uma angústia muito grande, porque era algo que eu não conseguia controlar. Eu sabia que não era certo, mas quando eu via já tinha acontecido. Eu já tinha sido grosseira, eu já tinha sido impaciente, eu já tinha respondido. E depois vinha aquele remorso desesperador. E você, sem conhecer Jesus, é muito difícil você dar um passo para trás e pedir perdão, né? E era assim que era a minha relação com a minha mãe. Com o meu pai, a gente não teve mais nenhum relacionamento depois que houve os julgamentos, né? Na verdade, ele mandava algumas cartas em datas comemorativas, telegrama, mas assim, a gente não se encontrou mais. Então, dizer que perdoei meu pai era mais fácil, porque eu não tinha contato com ele. E eu casei dessa forma. Tive muitas crises no casamento, no início do casamento, porque eu não estando tratada, curada, a gente dá para o outro aquilo que a gente tem. Não tem para onde correr. E era assim com meu marido, foi assim com a minha primeira filha. Ela sofreu ainda novinha alguns sintomas que eu apresentava por conta desse abuso emocional que eu vivi na infância. E quando foi em 2011... eu comecei a acompanhar uma amiga que estava com um processo difícil aí com o marido, e ela começou a ir para a igreja e não queria ir só, e começou a me chamar, e eu fui com ela. E comecei a gostar, ajudando ela, né? Comecei a gostar da palavra e comecei a ir, a frequentar. E meu marido também sempre foi muito aberto, e ele começou a ir comigo, ir com a gente. E no final do ano de 2011, eu reconheci a Jesus como Senhor e Salvador. Em 2012 eu me batizei, ele se batizou também. Fizemos alguns cursos de casais, né? Deus conseguiu restaurar algumas coisas até onde eu permiti na minha vida. Mas aquelas caixinhas emocionais da infância permaneciam lacradas. E aí, somente há 3 anos atrás, 2017, foi que eu permiti que o Espírito Santo entrasse realmente e me limpasse por dentro. Da igreja, de uma outra igreja em que eu já estava congregando. E ali, tudo que eu não tinha chorado a minha vida inteira, eu chorei. E eu entendi que eu precisava desesperadamente dessa cura. Eu não sabia verdadeiramente que tudo que eu vivi, todos os relacionamentos rompidos que eu tive, toda a juventude rebelde, os envolvimentos com coisas que não são de Deus, que acumulam mais desajustes emocionais na gente, eram simplesmente consequências daquilo que estava dentro de mim. Eu não entendia, mas quando eu vi aquela ruptura nítida na minha frente,
em relação à minha paternidade, eu corri para aquele lugar. E pela primeira vez na minha vida, depois que isso aconteceu, eu me vi livre. Eu me vi com novas possibilidades. Eu me vi fazendo caminhos de volta que jamais teriam acontecido se eu não tivesse tido esse encontro. Eu me vi reconhecendo tudo que eu tinha rompido com minhas próprias mãos por conta do que estava dentro de mim. E nesse processo de cura, Deus me revelou algumas coisas, sabe? Que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro é que Ele não criou o projeto família em vão. Ele não criou o formato de ter um pai e uma mãe e os filhos virem a partir daí em vão. Ele estabeleceu o formato perfeito, sabe? O pai e a mãe, eles têm funções, várias funções dentro do relacionamento, dentro da criação dos filhos. E uma das principais funções que o pai tem é proteger, dar limites e dar direção para o filho. A mãe tem a função de acolher, de educar, de aconselhar, de ser aquele suporte emocional. Mas quando um pai está ausente nessa função, a mãe automaticamente ela está deficiente. E os filhos, a probabilidade deles serem deles serem emocionalmente disfuncionais é quase 100%. E é isso que a gente vê hoje em dia. O mundo está do jeito que está, não é por causa da violência nas ruas, não é por causa de ladrões, não é por causa da corrupção. É porque os pais não estão posicionados. É porque as famílias estão disfuncionais e criam filhos disfuncionais que vão gerar outras famílias disfuncionais. E quando Deus começou a me restaurar, Ele começou a me apontar, a me mostrar alguns erros cruciais que eu tinha cometido no decorrer da minha história. E quando Ele começou a abrir as caixinhas que estavam lacradas dentro de mim, foi algo tão forte, o que eu me dei conta de que estava dentro de mim, que eu entrei em depressão por 15 dias. E por 15 dias eu fiquei praticamente deitada, dormindo. E no 15º dia, eu acordei com uma voz, uma música cantando no meu espírito. E eu não tinha escutado louvor nenhum durante 15 dias. E a música não cessava. Eu tomei café da manhã, tomei banho, me arrumei para trabalhar e a música não cessava. Aí quando eu entrei no carro, que eu liguei o carro, sintonizei a rádio, a primeira rádio que eu sintonizei estava tocando a mesma música. E a música falava... Tu é levita, amiga? Ô, amiga. É muita ousadia. Vamos lá. Aquela música da Diante do Trono, sabe qual é? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por água,
assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tuas misericórdias sem fim. Como um pai, filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E essa música falou comigo durante o dia inteiro. Mas eu enfrentei uma batalha na minha mente que dizia: por que você precisa de Deus? Por que você precisa do perdão de Deus? Do perdão de alguém? Os outros é que precisam vir te pedir perdão. Foi você que sofreu. Foi você que foi mutilada na sua infância. Foi você que ficou desajustada emocionalmente. E eu vivi essa briga dentro de mim, onde as minhas emoções queriam me fazer permanecer onde eu estava, no lugar de autocomiseração, de pena de mim. Mas Deus me tirou desse lugar. Ele me fez entender que o que a palavra dele diz é verdade. Que nenhum de nós é justo. Todos nós pecamos. E quem era eu para me fazer mais justa do que qualquer outro? Quem era eu para acusar, apontar meu pai e minha mãe de que eles não eram dignos de perdão? E essa música, essa canção, destravou em mim a questão do perdão, sabe? Depois que eu entendi que o perdão é algo que Deus estabeleceu para o nosso bem, para nos livrar de mais rupturas na nossa vida, eu decidi racionalmente entrar nesse caminho. E aí Deus começou a ministrar em mim todos os caminhos de volta que eu tinha que fazer. Ele ordenou que eu saísse do meu emprego, porque eu trabalhava no Instituto Maria da Penha e eu tinha minha mãe apenas como a instituição, a mulher que virou lei. E estava confortável para mim estar nesse lugar, porque eu já tinha até me acostumado, sabe? Mas ele me determinou que saísse porque eu tinha que restaurar o meu relacionamento com a minha mãe. E não foi fácil, mas, para a glória de Deus, eu consegui ter esse momento com ela, de verbalizar tudo que estava dentro de mim. Ele tem controle sobre todas as coisas. E se ele é Emanuel comigo, ele é Emanuel com o meu pai. Ele é Emanuel com todas as pessoas que o buscam. E quando eu voltei dessa viagem, na ida, assim, foi algo sobrenatural. Na ida, na estrada inteira, as folhagens estavam secas. E no mesmo dia, na volta, as folhagens estavam verdes, pela mesma estrada. E Deus confirmou a vida
onde não havia vida, você levou vida. Assim como essas folhas estavam secas e agora estão verdes vivo, um verde vivo. E quando a gente voltou de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha mãe, expor o que aconteceu. E eu pude escutar da boca dela um muito obrigada. Talvez porque o perdão que Deus me fez liberar, ela não tenha conseguido ainda. Mas ela reconhece o que Deus fez na minha vida. Ela reconhece que sem Ele eu não teria conseguido ir tão longe. Sem Ele eu não teria conseguido vencer essas batalhas na mente que por tanto tempo me fizeram acreditar que eu realmente era menor, que eu realmente não merecia, que eu realmente não tinha jeito. E, para a glória de Deus, esse testemunho, eu creio, sabe, que ele não vai parar aqui. Eu creio que quando a gente coloca o pé, Deus movimenta as águas. E o que Ele colocou em cada um de nós, em cada uma de nós, há de se cumprir. Sabe? Ele não mandou nenhuma de nós para a terra por um acaso. Em todas nós, Ele soprou o fôlego dEle. E Ele imprimiu em nós o DNA dEle, com um propósito determinado. Para ser cumprido, e para isso nós precisamos sair do nosso lugar de... É assim mesmo. Sempre aconteceu comigo, aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha avó, e vai acontecer comigo. A gente precisa ousar no Senhor e sair desse lugar de aceitar tudo que o mundo impõe como natural, como normal. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu tenho milhões de perguntas. Não sei se as minhas irmãs têm, mas eu tenho muitas. Quando você ousou se fragilizar e olhar para dentro de você e dizer assim, meu Deus, sair desse lugar de sensação de que as pessoas deviam algo a você e você fazer esse caminho de volta. Qual foi o start, assim, qual foi a palavra, qual foi o momento? Eu acredito que sempre tem um momento. A gente, que nem Jó, a gente tem esse Deus de ouvir falar, é uma caminhada, nossa cura é uma construção. Eu creio muito que todos os dias nós estamos sendo curados. Hoje nós estamos sendo curadas, né? Mas tem um momento que a gente tem um encontro, aquele encontro. E toda a sociedade, todo mundo dizia que lhe justificava o seu comportamento. É normal, é natural, é o que você falou agora, né? É você se revoltar, ou você... qualquer outro comportamento que você tivesse de ser grosseira, ríspida com as pessoas iam olhar e justificar. Mas aí você disse que teve um momento em que você fez esse processo de volta, de pedir perdão às pessoas que lhe deviam, né? Como foi isso? Como foi esse encontro? Esse momento? Como que caiu a ficha e disse, poxa, eu tenho que voltar ali e consertar algumas coisas. Eu já estava nesse processo de cura, né? Eu já tinha sido muito impactada com o que Deus tinha feito comigo em relação à paternidade, essa cura desesperada que eu precisava. Então, quando eu escutei aquela canção no carro, depois que eu saí dessa depressão, foi como se esse fosse o start, entendeu? Depois desse momento, eu não consegui mais me ver sem fazer isso. E aí eu comecei a enfrentar lutas na minha mente que dizia, não vale a pena.
Vai, não vai? O que é que os outros vão pensar? O que é que vão dizer? Que você ficou contra algumas pessoas? E aí essa luta eu tive que vencer, né? Vencer em Deus. Mas foi no momento em que eu já estava ansiando por essa paz interior, essa cura de uma forma geral. E Deus foi me mostrando as coisas que precisavam ser resolvidas. Quando eu tive esse encontro com um louvor específico no meu espírito, ele já tinha ministrado em mim sobre várias coisas, sabe? Então foi só o tem que fazer. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Eu não ouvi. Sim. Amém. Ela já confessou, mas estamos todos no processo de oração, orem por ela também. Meu pai, quando eu fui visitá-lo, ele fez a confissão, mas existe algo que precisa, né? É o processo, e é como eu falei aqui, a palavra não volta vazia, né? Ele manda a gente fazer, a gente faz e o resto é com ele. Sim. E não volta vazio. Uhum. Sim. Amém, eu creio. Amém. E não somos nós que fazemos, né? É o Espírito Santo de Deus. Uhum. Pode sim, fica à vontade. Uhum. Uhum. Amém. Sim. Uhum. Amém. 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 E Eu queria aproveitar a fala dele, eu queria fazer uma oração rapidinha, tá? Só para vocês concordarem comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela vida do meu pai e da minha mãe, Deus. Sim, Deus. Tu sabe que eles são um símbolo nessa nação, Deus. Mas eu te Sim. peço, Pai, que eles sejam um símbolo para levar a tua verdade, Senhor, Amém. a tua palavra, Pai. Amém. Que haja, Senhor, da forma que te convém, Pai, um batismo de arrependimento, Senhor. Amém, Jesus. E um encontro verdadeiro com o teu amor. Em nome de Jesus, Pai, converte-os verdadeiramente a ti. É assim que eu oro, Pai. Amém. Claudinha, o que é que você sentia? Quais eram os sintomas? Porque muita gente pensa assim, foi uma situação extrema. Mas existe o abandono dentro de casa, com os pais presentes, né? O que é que você identifica assim como características marcantes de abandono? Quando um pai ele não está posicionado na função que Deus estabeleceu, é muito provável que ele vá deixar uma lacuna na vida do filho. Ele não precisa ser um pai violento para poder deixar registrado um abandono. Ele pode ser alguém passivo, que não exerce, não se estabeleceu nas suas funções e a sua esposa toma conta da casa.
né? Então, havendo essa troca de papéis, é muito fácil que haja um romper, sabe? No lado emocional, um romper no sentido de ruptura na vida emocional do filho. Porque, assim, Deus estabeleceu a porção certa. Deus estabeleceu a forma e o formato ideal. É a origem, né? Não tem como a gente fugir de algo que foi Deus que criou. A gente pode tentar se enganar e se enganar por um bom tempo. Uhum. Mas, assim, quais características você consegue identificar, assim, para quem vive essa realidade, mas de uma forma sutil e não consegue enxergar? Porque quem tá no meio não consegue enxergar, né? Você falou de rebeldia, você falou a questão de ser muito introspecta fora de casa, mas em casa já mais falante. Claudinha, eu acho que isso é bem peculiar, sabe? Eu reagi ao abandono que foi instalado em mim com essa forma, né? De ser rebelde e agressiva com os de casa e muito tímida com os de fora. Eu acredito que existam pessoas, crianças que reajam de outra forma, sendo totalmente acuada dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe uma fórmula, um formato exato, né? De você dizer, tá assim, foi porque foi abandonado. Não, eu acredito que você tem que olhar cada caso, você tem que investigar, né? E pedir revelação do Senhor mesmo. E o que te sustentou nesse processo, amiga? A certeza de que Deus estava fazendo. A certeza de que Deus estava lá desde aquela madrugada, sabe? Eu não compartilhei, mas eu vou compartilhar agora. Na madrugada em que eu levantei e que eu vi meu pai lá todo ensanguentado, eu tive uma visão. Eu entendi só depois que era uma visão. Eu vi meu pai ensanguentado deitado e vi minha mãe em pé na mesma cozinha, de frente para a pia, a torneira aberta e a água corrente saindo da torneira. Só que minha mãe não estava ali. Ela estava na cama, baleada e quase entrando num choque hipovolêmico, né? Há muita perda de sangue. Então, eu entendi que foi uma visão e, por muito tempo, eu me perguntei por que eu vi aquilo, se aquilo não estava acontecendo. E Deus me falou que era porque Ele estava ali. Ele simplesmente estava ali. Ele nunca tinha se ausentado em nenhum momento. Ele não tinha abandonado. Ele não tinha me abandonado, me desamparado. Como diz na palavra, né? Pode teu pai e tua mãe te abandonar, mas eu não te abandonarei. E eu creio que tenha sido, sabe, Deus falando comigo. E como tem sido desde aquela época até hoje. Eu só cheguei até aqui porque Ele me sustentou, né? Eu li uma passagem ontem, antes de começar a estudar o que eu ia falar aqui. Na verdade, a gente tá tudo dentro da gente, mas na hora que é para falar, a gente tem que se organizar. E aí, aquela passagem que fala que se o teu filho te pedir um pão, Deus não vai te dar uma pedra. Ou, se teu filho te pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra, quanto mais Deus. E aí Deus ministrou no meu coração que essa passagem foi a tentação de Jesus lá no deserto, né? Satanás falou, transforma essas pedras em pão. E o que a gente tem vivido nessa atualidade é que a gente, com as nossas próprias mãos, a gente tem tentado transformar pedras em pão. E a gente não tem recebido o pão que Deus já deu pra gente, né? Então, Jesus, antes mesmo da gente reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele já tinha morrido na cruz por nós. Mas chegou um dia em que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Então, Ele morreu por toda a humanidade, mesmo nem todos tendo ido até Ele reconhecer e receber essa salvação.
a minha palavra hoje como uma pessoa que saiu desse lugar de pena de si mesma, saiu dessa sombra de um nome grande para saber de fato quem era, é que não negligenciem o lugar que Jesus conquistou na cruz para vocês. Porque nós só podemos chegar a Deus e usufruir do que Ele tem para nós se nós assentarmos no lugar de filhos que Ele conquistou na cruz por nós, para nós. E que a gente não insista em, com a nossa autossuficiência, a nossa vaidade, muitas vezes, as nossas próprias forças. Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar não querendo reconhecer que temos dores causadas por outros. Então a gente vai construindo muros para nos proteger de não sofrermos de novo. Só que esse muro nos afasta da essência que Deus colocou em nós. E ele nos faz achar, esse muro nos faz achar que nós somos capazes de tudo pela nossa força, pela nossa autossuficiência. Porque não vou mais sofrer com ninguém, eu vou fazer porque eu consigo fazer. E a gente se esgota, tudo fica pesado, sabe? Viver um matrimônio fica pesado porque você consegue com as suas forças deixar tudo organizado. Viver a maternidade fica pesado porque você consegue com as suas forças deixar tudo como tem que ser. E na verdade isso é um engano. A gente está transformando pedra em pão o tempo todo. Então que a minha palavra fica que essa noite a gente entenda que o pão já está posto na mesa. E que a gente se sente nesse lugar que já foi conquistado na cruz para nós por Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu li essa semana, ouvi essa semana, que a ansiedade, ela nos faz agir quando devemos parar e procrastinar quando devemos agir. Porque a gente enxerga que é algo de imediato, né? E aí a gente vai lutar com as nossas próprias mãos, quando na verdade é hora de parar e fazer aquilo que precisa ser feito, né? A gente abandona o que precisa ser feito em busca de transformar uma pedra, querer, né? Transformar uma pedra em pão. O máximo que a gente vai conseguir é raspar a pedra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria ter um momento bem especial aqui com a igreja. Tem algumas pessoas, tem alguém aqui enfermo. Sei que a gente vai orar pela Dona Arinalva. Dona Arinalva veio aqui especificamente para receber essa cura, né, Dona Arinalva? E tem mais alguém que queira receber oração? Amém. Cintia, tu pode chamar o Robson, por favor? A gente vai orar, a igreja vai orar por cura essa noite. Porque eu entendo que houve aqui, o que houve na vida da Claudinha foi um milagre. A ousadia, a gente tem que dar muita honra à ousadia de nos tornarmos frágeis, nos fragilizarmos, para abrir as nossas vidas, para que outras pessoas possam ser curadas através do que aconteceu em nós, conosco, né? E eu sei que esse Deus é um Deus vivo, que não, a palavra dele não volta vazia. E a gente pôde acompanhar tudo que aconteceu com a Claudinha, bem de perto, de mesa mesmo. E ver como é precioso o que o Espírito Santo tem feito e onde vai levar essa história. Mas eu queria aqui
honrar a sua vida, minha irmã, porque você tem se tornado uma mulher gigante. Por se permitir ser curada, você tem se tornado uma mulher gigante por mostrar a sua fraqueza. Por se tornar frágil, você Deus tem te feito grande. E é um privilégio realmente caminhar, ter essa caminhada aqui com você, pertinho, e a gente poder desfrutar. É muito difícil uma pessoa que está sofrendo qualquer tipo de violência ter forças para sair desse círculo, né? Porque é um círculo. Você acha que... eu comparo com uma onda do mar. Você cresce, cresce, cresce com ímpeto, acha que vai romper, mas não sai daquele lugar, né? Mas tem um momento, esse momento de encontro com Cristo, que isso é rompido. E aí, muitas vezes, a gente quer esse rompimento de imediato. Mas, na verdade, é um processo. É um processo lento, cuidadoso, e esse perdão é para nos curar. A gente precisa todo o tempo se sondar. Mesmo que a sociedade te justifique. Mesmo que as pessoas justifiquem o que você está fazendo. A gente tem que sondar e olhar diante de Deus e dizer: Senhor, é isso mesmo? Porque se a gente viver nesse lugar de justificativas, a gente não vai viver a justificação de Cristo por nós. A gente não vai viver o sangue dele em nós. E a gente não vai receber a nossa cura. É um lugar vazio. É sempre um lugar vazio. Que as pessoas te justificam, você está com a razão, mas sempre permanece vazio. Existe um vazio dentro de nós. Amém? Vamos orar então. Som. Quem pediu oração a cada aluno? Vou pegar aqui 2 cadeirinhas. Aqui, minha princesa linda. Vem cá, dona Arinalva. Alguém mais pediu oração? Venha, pode vir. Pastor Lipa, você pode orar por ele? Eu posso. Pode. Pode, sim. Cadê meus pastores? Minha pastora. Som. Pode chamar. Queria pedir à igreja para estender as mãos aqui para a gente orar, né? E abrir um clamor por essas vidas. Eu não creio que a gente